Tudo bem, pessoal? Eu queria falar com vocês hoje a respeito sobre resistência. Você sabe o que é uma resistência? O processo de resistência que existe dentro de você? Será que existe resistência aí dentro de você? Bom, primeiro vamos entender o que seria uma resistência. A resistência, ela é um mecanismo que nós temos de autodefesa. Por que autodefesa? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você precisa desenvolver um determinado projeto, né? E aí, ao você concluir esse projeto, você faz uma breve análise e você vê que não saiu da forma que você gostaria, né? Ou então alguém te falou que não ficou legal e criticou esse seu projeto, né? Então, e aí, a primeira coisa que você faz, em vez de você fazer uma análise com sabedoria, né? Uma análise sem a resistência, o que você faz? A primeira coisa que você faz é se punir, né? É você tentar enxergar de uma forma pejorativa aonde foi que você errou, o que você fez de errado, né? Já começa a se ofender, já começa a se culpar, já começa a se julgar, né? Começa a se autocondenar. Então, esse processo, ele é considerado um processo de resistência. E aí é que entra a resistência. O que a resistência faz? Bom, se você entra nesse processo de sempre se culpar, sempre se punir, quando alguma coisa que você faz não sai da forma que você gostaria, né? Você não faz aquela análise, peraí, isso aqui não deu certo, ou então alguém não gostou, criticou, mas peraí, será que essa culpa é minha mesmo? Será que a determinada situação não aconteceu, não funcionou porque realmente é culpa minha, eu não sou capaz, eu não sei fazer? A gente não faz essa análise dessa forma, até porque para um processo, independente dele qual seja, eu dei um exemplo de um projeto, né? Mas pode ser qualquer coisa na sua vida, na parte de relacionamento, né? Quando um projeto, alguma coisa que você precisa fazer, para ele dar certo, ele depende de vários fatores, né? Por exemplo, um projeto no campo profissional, ele depende de você pesquisar, você colocar ele em prática, você entregar, outra pessoa analisar, né? Outras pessoas identificarem possíveis defeitos ou não. E por si só também tem um julgamento da própria pessoa, da outra pessoa, né? Que ela tem pode ter uma visão diferente da sua. Então, para aquilo funcionar, uma série de fatores pode influenciar. Não necessariamente que você é o culpado de tudo, né? Você causou aquele problema, você não é capaz. Isso não é assim. E a resistência, ela começa a se criar justamente aí. Porque a partir do momento que você não está ao seu lado, você pode até ter errado no projeto, sim. Isso é totalmente normal. Mas o problema não é você errar. O problema é você errar e você não estar ao seu lado. É você começar a te punir, a te culpar, a te massacrar. Isso sim, isso começa a criar assim a resistência. Porque aí toda vez que você cometer um erro, a resistência vai estar lá como um processo de falsa proteção, né? Na verdade, você acaba cada vez mais se fechando, não consegue se expressar da forma que você gostaria de verdade, porque você tem medo de falhar, você tem medo de ser criticado. Isso é o processo da resistência já agindo dentro de você e não deixando que você seja a pessoa que você gostaria de ser, né? Então, a resistência, ela tá ali de uma forma para te proteger, mas é uma falsa proteção, né? Ela não está realmente preocupado em você evoluir. Na verdade, ela está preocupada em fazer você não sofrer mais com as experiências que você já passou e tem medo de passar novamente. Isso se estende a todos os campos, principalmente no campo de relacionamentos. Relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, né? No campo de relacionamento amoroso, quantas pessoas já tiveram relacionamentos que magoaram, que feriram, e as pessoas carregam aquele trauma, carregam essas dores achando que se relacionar com outras pessoas vai ocorrer aquela mesma coisa que ocorreu com o relacionamento passado, né? E na verdade não é isso. Se você se frustrou, se machucou por algum relacionamento que você teve na sua vida,
é porque algum motivo ali teve para isso acontecer. E o principal é que você se permitiu que isso acontecesse, né? E quando você cria uma resistência, deixa uma resistência criar em cima disso, você carrega isso para você e você não consegue se relacionar com mais ninguém. Porque você fica com medo, você acha que com todo mundo que você se relacionar, vai acontecer aquilo que aconteceu com o seu relacionamento que te machucou tanto, né? Então você acaba se anulando, você acaba se fechando para o mundo, se fechando para as coisas, para as situações, e você se fecha para você mesmo. Então, a resistência, ela tá aí para isso. A princípio parece que é uma proteção, mas na verdade não. Ela tá só te amarrando cada vez mais dentro de você. E aí qual é a forma da gente se libertar disso? Bom, é simplesmente você fazer o exercício de você estar ao seu lado sempre, independente do resultado que aconteça. Se você errar, tudo bem, eu vou aprender com o erro, eu vou evoluir para que isso não aconteça mais, mas eu não vou ficar me punindo, entende? Eu não vou ficar mais me machucando, eu não vou me abandonar mais. Se eu errar, eu vou aprender, mas eu vou estar ao meu lado. E eu não vou ter medo de errar novamente lá na frente, com um processo parecido do que eu errei no passado. Isso sim, quando você começa a tomar essa atitude na sua vida, de você não ter medo de tentar novamente, não ter medo de arriscar nos processos que você já errou um dia, você começa a abandonar essa resistência, porque você vai estar dando a resposta para você que, independente do que aconteça, você vai estar sempre com você ali ao seu lado, né? Não importa se você vai errar, se vão te criticar. Se você errar, você vai aprender, vai levantar e vai cair novamente, vai levantar quantas vezes for necessário, sem entrar nesse processo de se culpar, né? De ficar se condenando, apontando dedos para você, dizendo que você não é capaz, que você não nasceu para fazer isso, que você não é bom nisso ou naquilo, entende? Então, esse é o processo que a gente precisa ter, que a gente precisa vigiar constantemente em nossas vidas, porque por mais que pareça ser uma coisa bem simples, bem besta, bem boba, se você for parar para analisar a sua vida nesse momento agora, com certeza você vai encontrar vários processos internos em você, em vários campos, onde há resistência, né? Porque a resistência, ela acaba colocando medo na gente, ela limita a gente, ela não deixa a gente ser quem nós gostaríamos de ser de verdade. Ela não deixa a gente usar o nosso verdadeiro poder interno. Ela vai cada vez mais abafando a gente dentro de nós mesmos. E a gente vai se encolhendo perante as pessoas e situações, né? E aí a gente não consegue entender o porquê que as coisas não fluem na nossa vida. Por que as coisas não dão certo. Porque é justamente isso. Porque você não se permite que as coisas deem certo para você. Você tem medo que as coisas deem certo para você. Porque você sabe que se você fez tanta e sempre deu errado, que você não se permite um dia tentar fazer e aquilo dar certo. Porque a resistência não vai deixar você fazer isso. Então é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês hoje, para vocês fazerem com vocês também. Em que área da vida de vocês estão tendo uma resistência, né? Aonde que você não está se permitindo errar? Aonde que você não se permite tentar novamente? Em que área da sua vida você está sempre se culpando, se condenando? Então faça essa análise e tente fazer diariamente esse exercício. Não, independente da experiência que eu tive em outras situações, eu me permito tentar novamente, errar novamente, porque independente do resultado que tiver, eu sempre estarei ao meu lado. E quando você realmente está ao seu lado, você não tem limite. A resistência ela não se cria. E aí você começa a fluir de verdade e toda a sua vida ela começa a fluir de verdade. Inclusive naqueles campos onde você sempre teve mais dificuldade. Porque a partir desse momento que você toma uma atitude dessa, você está caminhando junto com você mesmo. Você acaba segurando na sua mão. E aí quando você segura na sua mão, não tem ninguém que possa abalar e tirar essa sua confiança. Tá certo? Então, faça esse exercício, analise na sua vida onde é que há resistência na sua vida e tente fazer esse exercício de você começar a abandonar essa resistência. Se coloque sempre ao seu lado.
sabe? Porque você é aquela velha frase, né? Todo mundo já sabe, todo mundo conhece, todo mundo repete, mas ninguém pratica de verdade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E realmente é isso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Isso aí não pode ser uma frase só de livro de autoajuda. Você precisa aplicar isso na sua vida de verdade. Não adianta você acreditar nisso, você falar isso, mas na hora de você vivenciar, você faz totalmente o contrário. Você é a primeira pessoa a se abandonar, a se culpar, a se criticar. Então, quando você faz isso, você não está fazendo, você não está sendo a pessoa mais importante da sua vida, tá certo? Então, faça essa reflexão, fica aí essa dica e experimente. Você vai ver que quando você estiver realmente sendo a pessoa mais importante da sua vida, muita coisa vai começar a mudar, tá bom? É isso. Um abraço e até a próxima.